juntos aqui, página 144, o exercício 42. Página 144, exercício 42. Ao fazer circular corrente no condutor PQ, disposto no interior de um ímã, em forma de U, conforme é mostrado na figura a seguir, ele fica sujeito à ação de uma força que tem as seguintes características. Tu vê, é difícil representar a estrutura como um todo, mas o que importa é que tem um polo norte na parte de cima, tem um polo sul na parte de baixo, então nós sabemos que as linhas de campo magnético emergem do norte e vão ao sul, são praticamente paralelas, igualmente espaçadas, mostrando que nessa região o campo magnético é uniforme. E tem um fio que está saindo aqui do quadro, ó. Esse fio está saindo do quadro, eu vou representar ele aqui, ó. É a seção reta desse fio que está saindo do quadro. Ele fez uma pontilhada aqui, que ele chamou de CD, fez uma pontilhada aqui, que ele chamou de EF, e aqui saindo do plano do quadro tem B atrás do quadro e A aqui na frente do quadro. Observe que eu não fiz o desenho em perspectiva porque ia gastar muito tempo e não ia ficar legal. Ele ainda me disse que esse fio, a parte de trás desse fio está conectado num polo negativo, enquanto a parte da frente do fio está conectada num polo positivo. A corrente convencional vai do mais para o menos, então eu sei que a corrente que flui no fio está entrando nesse fio que está saindo ali do plano do quadro. Se eu fosse representar essa corrente entrando, então, eu poderia representar dessa maneira, ver se vocês aceitam. Eu poderia representar o fio aqui, e já que a corrente está entrando, eu poderia fazer um xizinho e representar, né, o I neste fio que entra. Ele quer saber as características da força que vai atuar no fio. Como é que era a história mesmo? A regra da mão direita modificada, né? O dedão era para onde as partículas estavam indo. Como as partículas de referência são positivas, está entrando no plano do quadro, né? Então o dedão tem que estar apontando para dentro do quadro. O indicador é o campo magnético, né, que está apontando para baixo. Aí a força vai ser no dedo do meio, ó. Se eu botar minha mão naquela posição que a gente combinou, o meu dedo do meio fica apontando na direção de C, né? Então a força eletromagnética eu poderia representar como sendo na direção CD apontando para C. É paralela a PQ. É paralela a PQ. O fio está aqui, né? O ponto PQ é o próprio fio. Eu não concordo que seja paralela a PQ, é perpendicular a PQ. É paralela a PQ e atua no sentido de B para A. Não é paralelo, é perpendicular. É perpendicular ao fio PQ e atua no sentido de C para D. Não, de D para C o sentido. É perpendicular ao fio PQ e atua no sentido de D para E. Com certeza, a força eletromagnética atua no sentido de D para E. Foi mais trabalhoso desenhar e perceber que a corrente elétrica está penetrando aqui, né, do que aplicar a regra da mão direita. A regra da mão direita foi relativamente tranquila. Então era a letra D. De C para D a direção. Regra da mão direita, carona, velocidade, campo magnético, força. Aí é só girar a mão que nem um aluno até se acostumar. Vou fazer uns exercíciozinhos que eu tinha passado para vocês. Essa colega aqui atenta me alertou. Beleza, eu lembro que no final da aula eu corri, né? Só troquei os números, né? Beleza, muito obrigado. Fazer aquela questãozinha que a gente deixou no final da última aula na correria, só para aumentar a nossa chance de absorver essa quantidade absurda de conteúdo aí que a gente passa para vocês. Então vamos ver. Era um exemplo, né, que virou um exercício extra. Uma espira quadrada de lado 0,5
perpendicularmente a um campo magnético variável de acordo com a figura. O campo magnético então estava penetrando no plano da figura. Só que ele não é constante, ele varia com o passar do tempo. Esse representa o campo magnético penetrando no plano do quadro. Sabendo que o campo magnético varia entre, então tu vê o fluxo magnético varia entre 18 vezes 10 na menos 3 Tesla e 6 vezes 10 na menos 2 Tesla. É isso? 6 vezes 10 na menos 2 Tesla. A cada 0,01 segundo. O tempo que demorou para essa variação ocorrer foi de 0,01 segundo. Se alguém anotou algum dado diferente, alerte aí para a gente discutir qual foi o dado verdadeiro. Eu acho que é isso mesmo. E aí ele faz várias perguntas, né, depois de dar esses dados. Qual é o fluxo magnético mínimo? Isso aqui não é o fluxo magnético não, hein? Isso aqui é o campo magnético, né? Que é o mínimo, o máximo, o 1 e o 2, o final inicial, isso não importa. Ele quer saber qual é o fluxo magnético mínimo na letra A. Pergunta qual é o fluxo magnético máximo. Pergunta qual é a variação do fluxo magnético, quanto o fluxo magnético variou. Na letra D vai perguntar qual é a força eletromotriz induzida na espira. E por último ainda pergunta o sentido da corrente elétrica. O sentido de I. Professor? Oi. Ali é 18 vezes 10 a menos 2. Tá. Melhor. Fica mais confortável para a gente. Era a minha única dúvida. Muito obrigado, hein? Muitíssimo obrigado. Isso aí, galerinha. Vamos recapitular. Para a gente poder resolver essas perguntas, a gente tem que lembrar que fluxo magnético é pegar o valor do campo magnético que atravessa uma certa área, se preocupando em decompor, né, o campo magnético que atravessa a área perpendicularmente a ela. Por isso que aparece o cosseno e não o seno. Cosseno porque é o ângulo entre a reta normal, a área, e o vetor campo magnético. Também vimos que a lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Onde variação, seja do que for nessa vida, né, é a coisa no fim menos a coisa no início. Isso é que é variação. Vamos ver então. Se ele pede o fluxo magnético mínimo, eu vou usar a fórmula do fluxo magnético e vou usar o campo magnético mínimo. O campo magnético era maior e ficou menor. Então, o campo magnético mínimo, 6 vezes 10 na menos 2. Área da espira, 0,5 vezes 0,5, lado ao quadrado. 0,5 ao quadrado dá uma área de 0,25 metros quadrados. 0,25. E já que o campo magnético é perpendicular à espira, se eu imaginar uma reta normal à espira, esse vetor campo magnético está paralelo a essa direção. Então o ângulo é zero. O grande risco é o aluno ler que é perpendicular e botar 90. Cuidado, o ângulo da espira e do campo magnético é 90 graus. Só que não é a espira que a gente usa para medir o ângulo, a gente usa uma reta normal à espira. Se eu imaginar uma reta saindo do plano do quadro, atravessando a espira, e for medir o ângulo que o vetor campo magnético que penetra no quadro faz com essa reta, aí o ângulo vai dar zero. Cuidado, este ângulo é o ângulo entre a reta normal, a área, e o campo magnético, não é o ângulo entre a área e o campo magnético. Então aquilo ali é muito perigoso, é geralmente o que dá mais problema. Multiplicar por 0,25 é o mesmo que dividir por 4. 6 dividido para 4, 1,5. Vezes 10 na menos
2. Afinal, o fluxo será máximo quando o campo magnético é máximo. 18 vezes 10 a menos 2, a área continua 0,25, o ângulo continua 0. Fluxo magnético máximo, aquele era o mínimo, dividir por 4 fica 9, 4,5 vezes 10 a menos 2. Tesla metro quadrado. Não tem barrinha aqui não, tá? É Tesla metro quadrado mesmo. Na letra C ele pediu a variação do fluxo magnético. Variação é o final menos o inicial. O fluxo magnético final é aquele que era mínimo. Era 1,5 vezes 10 na menos 2. O fluxo magnético inicial é que era máximo. O campo magnético diminuiu, não aumentou, diferente do exemplo que eu tinha feito para vocês. 4,5 vezes 10 na menos 2. A variação do fluxo magnético deu menos 3 vezes 10 na menos 2. Tesla metro quadrado é o mesmo que Weber, para a gente se acostumar. Por que ficou negativo? Porque diminuiu. Na aula passada, quando eu fiz o exemplo, o fluxo, o campo magnético era fraquinho e aumentou. Dessa vez diminuiu. Então, para mostrar que foi uma redução do fluxo magnético, menos aparece na fórmula. Qual é a força eletromotriz induzida? É só jogar na lei de Faraday. A força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. E ele disse que essa variação ocorreu em 0,01 segundo. 0,01. Ou 10 na menos 2 ficaria mais bonito, né? Menos com menos ficou mais. 10 na menos 2 passa para cima, 10 na 2. Ou ficou um resultado bem bonito, não acredito. 3 volts. 3 volts, a força eletromotriz induzida. Na letra E, ele pede o sentido da corrente elétrica. O fluxo magnético era penetrando na espira. Só que o campo magnético diminuiu. Então o fluxo magnético diminuiu. Eu vou querer aumentar, vou pegar os dedos que acompanham o indicador e vou apontar na direção do campo magnético para colaborar com o aumento, indo contra a redução do fluxo. Aí o dedão fica apontando nesse sentido, que é o sentido horário. Então o sentido da corrente é horário. Como na aula passada o campo magnético estava aumentando, eu tive que pegar a espira no sentido contrário do campo magnético que estava aumentando, indo contra o aumento do fluxo. Legal, então revisamos aí, né, uma parte importante do eletromagnetismo. Muito obrigado pela lembrança, se não fosse tu, ia esquecer desse detalhe. Fiquem à vontade, meus queridos. Se não tiverem mais dúvidas, vamos avançar paulatinamente na matéria.